Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica Especial aqui na TV Viva a Promessa. Que prazer te receber e poder te acompanhar nesse novo estudo das nova série de lições bíblicas, O Servo em Ação. Estamos estudando essa série que está baseada no Evangelho de Marcos. E eu estou aqui para te acompanhar e poder refletir sobre novos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos deixa. Temos um convidado muito especial, mas antes de apresentar e começar essa nova série de lições, esse novo estudo, eu quero pedir para que você já possa compartilhar esse link para mais pessoas, deixar aqui o seu comentário, o que você está achando dessa nova série, deixar aí o que você pensa também, as suas reflexões, de onde você é, comenta aqui porque é muito importante para que nós possamos também aí interagir com vocês. Depois da nossa vinheta, continua aí porque nós vamos estudar a lição de número 4, que vai ser um estudo muito importante, muito relevante para nós. Estamos de volta aqui na Escola Bíblica Especial para continuar estudando esta série de lições, O Servo em Ação. E como eu falei no início, nós estaremos estudando o dia de hoje a lição de número 4, que tem por título A Pregação do Servo. Nas lições anteriores, nós estudamos o batismo de Jesus e como também o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Só que depois desses dois momentos, Jesus vai começar o seu ministério. Jesus vai começar a pregar o Evangelho. E nós, nesta lição, queremos compartilhar com você e estudar sobre a pregação de Cristo. Qual é o conteúdo dessa pregação e tudo o que nós precisamos entender sobre a pregação do servo. E para isso, nós temos aqui o nosso convidado de hoje, o pastor Wellington Varjão. Pastor, um prazer te receber aqui novamente na Escola Bíblica Especial. Fique à vontade aí para cumprimentar os irmãos, pastor. Paz do Senhor, pastor Santi, e a paz do Senhor para os nossos irmãos que nos acompanham na TV Viva a Promessa. Uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, nesse programa tão abençoado que é a Escola Bíblica Especial. Que bom, pastor. Bom, lição número 4, pastor, uma lição muito importante, um assunto muito importante para nós cristãos sobre o início do ministério de Jesus. Eu queria que você pudesse já fazer aí uma pequena introdução daquilo que nós vamos encontrar hoje no estúdio de hoje, pastor. Eu acho que assim a pregação de Jesus, a pregação do servo, o tema de hoje, né? Tem tudo a ver com o que o Evangelho de Marcos se propõe na escrita desse Evangelho, porque a primeira palavra aí do Evangelho de Marcos é exatamente essa, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então Marcos está, de fato, escrevendo, preocupado em mostrar a pregação de Jesus. Qual é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele deixa bem claro, né? Então acho que vai ser interessante refletir sobre essa pregação de Jesus e o nosso compromisso também com essa mesma pregação. Que bom. O texto base dessa lição, pastor, ele se encontra aqui ainda no primeiro capítulo de Marcos, né? E eu convido aí para que você já possa abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o texto do versículo 14, ele vai falar assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Eu já queria aí no versículo 15, e dizendo assim: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu acho, pastor, que são dois versículos pequenos, né, mas que de alguma forma vão basear toda a nossa reflexão de hoje, porque
temos vários ensinamentos aqui, várias coisas para refletir. Eu já queria entrar aí na primeira pergunta, pastor, e que você possa nos ajudar a responder e a aprender um pouco mais sobre essa lição. A nossa primeira pergunta fala assim aqui na nossa lição: leia Isaías 8:22, 9:1, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, o que eu acabei de ler, e responda: que profecias se cumpriram na pessoa de Cristo e que resultados espirituais trouxeram para as pessoas? Muito bem, então vamos começar aqui com Isaías capítulo 8. Eu gostaria de fazer essa leitura para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. O texto diz assim: é uma profecia que se cumpre em Jesus. Olha só. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro. Serão lançados para as trevas. Entretanto, não haverá escuridão para o que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Então eu li aqui as duas referências de Isaías, capítulo 8 e o capítulo 9. São duas profecias que elas se cumprem nesse tempo sobre a vinda de Jesus. Se cumpre perfeitamente. Fala de um tempo em que haveria grande aflição, trevas espirituais para o povo, especialmente daquela região da Galileia, que é onde Jesus irá atuar, ser mais atuante no seu ministério. E, em contrapartida, já dá uma esperança, no capítulo 9 de Isaías, nos versos 1, em dizer que essa escuridão não vai permanecer para sempre, né? Que vai chegar uma época em que essa humilhação seria tirada. Então, isso tudo, quando a gente lê Mateus 4, 12 a 16, o evangelista Mateus e Marcos, que falam da mesma coisa, Mateus ele vai um pouco mais além, né? Porque ele cita exatamente conforme está na profecia de Isaías. Ele cita a terra de Zebulon, Naftali, que é essa região ali onde estava além do mar, dessa região do Jordão, mar da Galileia, a Galileia dos gentios. Ele cita que é para esse local que Jesus vai iniciar o seu ministério, após ouvir que João Batista havia sido preso. E o texto próprio nos informa, né, para que se cumprisse as Escrituras. Então, o evangelista está ciente de que o ministério de Jesus vai começar nessa região da Galileia, porque as profecias de Isaías já apontavam onde seria o início e a maior parte da atuação do ministério de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos, aqui 1,14, fala a mesma coisa, né, tem a ver com a questão da prisão de João Batista, e dando assim o start para o início do ministério de Jesus. É impressionante porque, fazendo uma leitura rápida aqui do texto, a gente tem a impressão de que quando João Batista é preso por Herodes, que na época era o tetrarca da região da Judéia, Jesus ele se retira, não é? O texto fala que ele se retira. Parece que Jesus está fugindo de Herodes, né, com medo de que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com João Batista. Mas, na verdade, aqui é uma adversativa. É uma resposta de Jesus às autoridades que governavam na época, né, porque a chegada do reino de Deus, ela de fato vai mostrar quem é o verdadeiro governante, quem é o verdadeiro Deus, que é Jesus o Messias. Então, quando João é silenciado, quando a sua voz é silenciada, naquela região do deserto da Judéia, Jesus ele começa a soar a sua voz, né? A voz de Jesus começa. Silenciou-se a voz de João Batista, a voz de Jesus começou. Jesus vai começar aquilo que João Batista havia terminado. A missão de João Batista havia de fato chegado ao fim. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. E, obedecendo a ordem cronológica e correta, esse fato marca o início do ministério de Jesus, que se dará exatamente nessa região da Galileia, em cumprimento à profecia de Isaías, né? E a pergunta continua aqui: qual é o benefício para as pessoas, o resultado dessa escolha de Jesus ir para a região da Galileia? O benefício é o que o profeta Isaías havia dito. Ele profetizou que haveria um período de trevas espirituais para as pessoas que habitassem nessa região, mas que esse período não duraria para sempre. Essa humilhação seria tirada.
E Jesus, então, ele caminha em direção à Galiléia dos gentios para anunciar o evangelho no lugar onde as pessoas mais precisavam de salvação. E era uma região que a profecia fala, né, que era uma região de trevas, por toda a questão histórica, né, que essa região carregava com a derrota, né, do Reino do Norte. Era uma região onde a espiritualidade dessas pessoas tinha sido contaminada, né, por falsos deuses, principalmente pela idolatria. Então era uma região, como você mesmo mencionou, né, que era chamada a Galileia dos gentios, né, por toda essa questão que não era puramente Sim. judeia e onde Deus, né, era o centro. Então tinha toda uma questão profunda também nesse sentido, e eu acho assim intencional por parte de Jesus, né, além de cumprir a profecia, né, de Isaías, mas de iniciar não em Jerusalém, né, não no centro, né, da religião judia, mas sim em Galileia. Jesus havia dito que vinha buscar o que se havia perdido, né? Esse povo aqui é o povo de 2 Reis 15, né? Tem a ver com esse contexto histórico aí, né? Quando o Reino do Norte, o povo de Israel no Reino do Norte, foi invadido pelos assírios, eles foram levados para servirem de escravos na Síria. E essa leitura, inclusive o pessoal aí do Desafio 365, que é um grupo de leitura que a gente tem na Bíblia, essa semana nós lemos essa passagem, 2 Reis capítulo 15. O pessoal está atento aí, né? O rei da Síria leva o povo as tribos do Reino do Norte como escravos, e ele repovoa essa região ali com pessoas de outras nações. Sim. Era uma estratégia de guerra, né, militar da época. Algumas pessoas que conseguiram voltar depois do cativeiro, que sobreviveram ao cativeiro assírio, retornam para essa região, mas eles já vão encontrar alguns povos ali, né, e vão acabar se misturando. E então eles passam a ser considerados pessoas racialmente e até religiosamente impuras, porque houve essa mistura com outros povos, com outras nações, né? E a partir daí os outros judeus passou a enxergar o pessoal dessa região norte como sendo um povo separado mesmo, um povo que não era puro, né, por causa dessa mistura que teve historicamente. Então, assim, é interessante esse detalhe, né? A palavra Galileia significa anel ou círculo, tem a ver também com a própria geografia da Galileia. Era uma região meio côncava, né? Os raios solares, eles não penetravam totalmente dentro da Galileia, né? Porque ela era muito baixa, então o sol nascia, se punha, e ele não entrava totalmente dentro da região da Galileia. É até engraçado isso, porque o povo lá era diferente, até no aspecto físico. Eles não pegavam muito sol, a pele era meio amarelada, o sotaque era diferente por causa da mistura com as outras nações. Era um povo completamente... eles enxergavam assim como um povo estrangeiro mesmo, embora fossem judeus, né? Então havia esse preconceito por parte dos outros judeus. Era um povo que, pelo sotaque deles, denunciavam que eles parecem não ser mais pessoas puras, né? Judeus puros. E é interessante que Jesus ele vai exatamente para essa região onde as pessoas viviam a marginalidade, viviam a sombra da sociedade, pessoas que viviam naquelas periferias, naqueles lugares ali onde... E essa profecia de Isaías, que fala em trevas, tem tudo a ver com essa questão do... É tudo figura de linguagem, né? Mas que tem um sentido, tem um duplo sentido. Tem um sentido físico, o sol não incendia muito ali dentro, e tem um sentido de que havia falta de luz espiritual naquele lugar. Havia mesmo trevas espirituais naquela região, né? Além da região, o pessoal chamava a região da sombra da morte por causa do aspecto geográfico, né? Mas também por causa do aspecto espiritual. E Jesus ele vai em direção a essas trevas, porque Jesus veio desfazer as obras de Satanás, não é isso? Se Satanás estava imperando ali, escravizando esses judeus, Jesus veio exatamente para libertar esse povo. Uau! Eu acho interessante, né? Sempre eu achei o Evangelho de Marcos, como eu falei no início, um evangelho muito rápido, né? De fácil leitura, que se você não parar para atender ou estudar, né, esses detalhes, nesses 2 versículos aqui, tudo que a gente tem para aprender, né, e para refletir sobre como Jesus inicia seu ministério. Ele vai para essa região a levar, né, a esperança,
a salvação e a pregar o que a gente está estudando hoje, né? A pregação do Evangelho, das boas novas. E aí, pastor, eu já quero ir para a pergunta número 2, que fala o seguinte, lendo Marcos 1,15, Gálatas 4,4, Efésios capítulo 1, versos 10, responda para nós, pastor, como podemos entender a expressão "o tempo está cumprido"? E qual é o significado da expressão reino de Deus? Muito bem. Eu vou ler aqui essas passagens, né? Marcos 1, versículo 15, diz assim, Jesus disse, o tempo está cumprido. É uma frase de Jesus, né? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Gálatas 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E Efésios 1,10, para que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas fossem reunidas em Cristo. Então nós temos aqui essa expressão, o tempo está cumprido, que é uma fala do próprio Jesus. É claro que ele está fazendo uma referência a todas as profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda de um libertador, de um redentor, né? Essa lição falou que desde a época em que o pecado entrou na história da humanidade, o ser humano ele ficou à mercê de um resgatador, de um remidor, de alguém que restaurasse, né, a ordem, a estrutura na vida das pessoas. Então, nós podemos dizer que desde que os nossos pais pecaram no Éden, já se havia uma expectativa neles mesmos de uma espécie de redenção, né, de uma reconciliação com Deus, porque eles de fato foram os primeiros que sentiram os efeitos do pecado, que tem tudo a ver com essa separação entre o homem e Deus, né? O pecado, o Isaías diz que é uma barreira, cria-se uma separação de fato entre a criatura e o seu Criador. Então, durante muito tempo, ao longo desse período cronológico, do tempo chamado de Cronos, foi se criando essa espera, essa ansiedade, né? O povo de Israel, que foi o povo que foi o primeiro povo a ser chamado entre tantos povos na terra, para levar uma mensagem de esperança para outras nações, abençoar outras nações, tinha essa expectativa de que eles pudessem, de fato, cumprir essa promessa de Deus de que essa luz para as nações brilhasse. E aí eles foram alimentando isso, mas ao longo do tempo, muitas personagens importantes que surgiram na história, como, por exemplo, Moisés, de repente o próprio rei Davi, né, e João Batista, já sendo a última voz aí do Antigo Testamento, nessa transição da Antiga para a Nova Aliança. Essas pessoas, mesmo essas pessoas, com toda o seu reconhecimento público que tiveram, mesmo essas pessoas, elas esperavam e apontavam para a vinda de um Redentor, de alguém maior, né, de um verdadeiro rei, de um verdadeiro Messias, de um Salvador, de um Libertador. Esse tempo não era ainda, não era com Moisés esse tempo, não foi com Davi, o período áureo da história de Israel, e não foi com João Batista, quando começaram a perguntar, será se ele é o Messias? Disse, não. Então você pode ver assim, eu gosto muito dessa passagem, Deuteronômio 18:15, Moisés, né? Porque o povo hebreu, o povo judeu se apegava muito aos personagens históricos, né? O próprio Moisés disse assim que Deus levantaria um profeta no meio de teus irmãos, falando que viria dessas tribos de Israel, a ele ouvireis. Moisés falando isso para a nação de Israel. Moisés era um ídolo, quase idolatrado pelo povo de Israel, né? Moisés era um santo profeta, e ele disse isso, Deus vai levantar um profeta. Não é vai vir um profeta. Então, assim, eu acho interessante isso, porque mesmo a revelação bíblica, a revelação divina, sendo progressiva, e Deus não revelou tudo a Moisés, não revelou tudo para Davi, nem para os profetas do Antigo Testamento a respeito do Messias, mas eles tinham essa percepção de que Deus levantaria alguém, né, no qual eles não tiveram oportunidade, privilégio de ver a pessoa de Jesus Cristo. Nós já tivemos essa oportunidade, que somos da Nova Aliança, né, de ver o seu Evangelho, e as pessoas da época de Jesus viram ele. Mas eles tinham essa noção de que Deus levantaria, num tempo perfeito, Deus levantaria alguém perfeito para ser esse grande governador, esse grande rei. E se você vê, por exemplo,
a passagem de Pedro, quando ele prega lá naquele discurso para os judeus, naquela pregação inicial de Pedro, ele cita exatamente essa profecia de Deuteronômio 18:15, lá em Atos 3. Ele fala, né, que esse profeta que Moisés anunciou para vocês é Jesus Cristo. Ele fala isso, né? Então, Moisés falou de algo que não sabia e Pedro confirma que esse profeta era Jesus, veio como Jesus. O rei Davi, lá em 2 Samuel, ele fala sobre aquela oração humilde dele, né? Quando ele diz que quem sou eu, ou quem é a minha casa, os meus familiares, para que Deus escolha, para que para sempre fique no trono. Então ele entende que aquela profecia é uma profecia, ele entende que aquilo é algo muito maior do que ele mesmo, do que a sua casa, do que os seus descendentes. Por isso que no Salmo 110, ele se dirige ao Senhor como o Senhor. Né? Ele não sabe que é o Messias, mas ele sabe que vai levantar-se um rei mais poderoso que ele, e que o próprio Jesus, Mateus 22, 41, 45, o próprio Jesus vai dizer assim, Davi chama o Messias de Senhor. O próprio Jesus interpreta essa fala de Davi, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? Aliás, a palavra certa é escabelo mesmo, eu achava que era escábelo, né? Eu tinha medo de errar, mas a expressão certa é escabelo, que é estrado, né? Os reis, eles faziam um tipo de estrado para descansar os pés, né? E os inimigos, às vezes, ficavam embaixo desses estrados, os inimigos capturados, né? Tem vários achados arqueológicos em que os inimigos, eles ficavam debaixo dos pés das autoridades. Então, o próprio Davi fala sobre a vinda de alguém superior, no Salmo 110, versos 1, e Jesus confirma que Davi falava do Messias nessa passagem. Jesus interpreta essa passagem de Davi. Então, eu acho fantástico que Jesus chegou e disse assim, esse tempo chegou, esse tempo está cumprido. O tempo em que o anseio de todo o povo pela vinda de um libertador, de um Messias, ele chegou agora. E logo em seguida ele fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que esse governo de Deus que vem para pôr ordem, né? O pecado trouxe desordem. Satanás arrogou para si domínio sobre essa terra. Mas até que Deus levantasse um verdadeiro rei e senhor, que por direito de criação, e agora duplo direito, porque vai resgatar esses pecadores que estavam nas mãos de Satanás, dizendo que é o verdadeiro Senhor e dono de todas as coisas, Jesus Cristo. Amém. Mas assim, nós podemos entender que esse tempo oportuno e esse reino de Deus que se aproxima, né, através da vinda de Jesus, ele já está consumado ou a partir da vinda de Jesus ele começa, como o texto fala, né, ele se aproxima e já começa a estar ao alcance de todas as pessoas, né? Ele se aproxima das pessoas para viverem, para ser parte desse reino. Mas podemos entender que esse reino já está consumado ou temos que ainda aguardar a consumação plena do reino de Deus? Os evangelhos, nós lendo os evangelhos paralelos a Marcos, a gente vai ver que às vezes as expressões deles, elas se completam, né? O reino está próximo. Parece que é uma coisa futura. Mas na lição está explicando que é porque está ao alcance das pessoas. As pessoas já podem adentrar nesse reino, né? É isso que significa que o reino está próximo. Não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Jesus inaugurou o reino. Mas também tem um significado de que esse reino, os autores do Evangelho falaram sobre o reino presente e futuro. Essa ideia do reino futuro também está presente na ideia dos Evangelhos. Que o próprio Jesus, ele inaugura o reino de Deus, mas existe um tempo determinado pelo qual Deus ele está contando, né? Onde esse reino será plenamente consumado. E aí Jesus vai contar várias parábolas sobre isso, né? Para que a gente entenda que esse reino que foi inaugurado, ele ainda vai precisar de mais um tempo de Deus, para ele ser plenamente concretizado. E esse período todo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o período que a gente entende como período da igreja, ele é importante na história, porque ele cria a igreja para ficar entre esse período, para o testemunho da igreja. Nós vivemos nesse período agora. Há tempo para as pessoas se arrependerem
e entrarem nesse reino. Isso é importante também, porque a Bíblia fala que Jesus não quer que nenhuma pessoa se perca. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, ele dá esse tempo, na plenitude dos tempos, ele dá esse tempo para que as pessoas se arrependam. Mas o que eu gosto de chamar a atenção, especialmente aqui a passagem de Gálatas 4:4 e de Efésios também, que fala sobre essa plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos aqui, ela tem um cumprimento histórico também, né? Porque Deus faz tudo certo. Se Deus deixou para o Messias vir, não na época de Moisés, não na época de Davi, mas na época ali do período grego-helenístico, é porque Deus tem todo o controle absoluto da história, né? Já foi falado isso por outros teólogos acerca de ser um tempo formidável para a pregação do Evangelho, a época em que Jesus viveu, né? A época em que Alexandre o Grande saiu aí interligando várias nações, descobrindo várias nações, conquistando várias nações e incutindo a cultura helenística no mundo antigo, né? E ele conseguiu fazer com que o grego koiné se tornasse uma língua conhecida em todos os lugares. Ou seja, muitos judeus, muitos cristãos, ali na época, na época da diáspora, né, que sofreram perseguição e saíram espalhados por esses lugares, quando eles foram pregar o evangelho na língua grega, as pessoas eram receptivas, porque elas entendiam a pregação do evangelho em grego. O evangelho ser escrito nesse idioma grego se tornou fácil a circulação, foi escrito na língua do povo, né? Embora Jesus falasse em aramaico, né? Quem assistiu A Paixão de Cristo, um filme de Jesus, aí é todo em aramaico, né? Você não tem ali como escolher outro idioma, eles fizeram fiel, né? Então, assim, o grego na época foi um período importante, o período grego-helenístico foi importante para o começo do evangelho, para que se disseminasse rapidamente as boas novas do evangelho. Então, essa questão da barreira idiomática foi importantíssima, foi um tempo oportuno para Jesus vir, e a questão também da Pax Romana, né? Que é a paz romana, que era o período em que os romanos eles estavam ali vivendo nesse período onde eles construíram estradas, comércio, rotas marítimas, eles facilitaram essa passagem dos missionários nesses lugares. Então, o Império Romano era muito assim, ele era um império que politicamente fez muita coisa, né? O Império Romano foi poderosíssimo, né? Profetizado por Daniel. Então, eles também, havia toda a possibilidade ali do evangelho também. Isso foi muito necessário para o tempo propício para o início de Jesus, os apóstolos da igreja, e o evangelho ter alcançado aí os outros continentes, continente aqui, nosso continente, e ter alcançado o mundo como hoje a gente conhece. Amém. Então nós temos aí, na própria fala de Jesus, né, o tempo chegou, o reino está próximo. Vemos aí o início do ministério dele na Galileia. Mas eu quero perguntar agora, pastor, para que você possa aprofundar aqui esses conceitos em relação ao conteúdo da pregação de Jesus. E eu acho muito interessante isso. Se nós perguntássemos assim, o que Jesus pregava, qual era o conteúdo dos ensinamentos, da pregação simples de Jesus? Eu acho que Marcos, de alguma forma, ele resume e ele condensa aqui nesses versículos, né, 2 conceitos importantes para que você possa aí nos explicar em relação ao conteúdo da pregação de Cristo, que é o arrependimento e a fé. É impressionante aqui essa passagem de Marcos 1,15, a fala de Jesus, ela trazendo completude ali, completando a pregação de João Batista, né? João Batista, ele viveu entre a antiga e a nova aliança. Ele pregava o arrependimento, ele falava de um juízo vindouro. Observa que a pregação de João Batista era um pouco mais dura, né? Porque ele falava de juízo, arrependimento por causa de um juízo vindouro, que vem com uma pá, vai separar o trigo da palha, vai queimar, e falava de juízo, né? Então ele não falava muito sobre as boas novas, uma mensagem assim, de que havia uma forma de escapar desse juízo. Ele anunciava que viria um juízo e você tinha que se arrepender, era mais ou menos assim. Jesus vem e diz assim, arrependei-vos, ele dá seguimento à pregação de João Batista, mas ele anuncia uma boa notícia, creia no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, tem uma boa notícia para vocês. João Batista estava certo, o juízo está vindo.
Mas tem uma notícia boa para vocês, vocês podem se livrar desse juízo. E como que se livra desse juízo? Crendo no Evangelho. E aí ele vai dizer o que é o Evangelho. E o Evangelho, segundo aqui Marcos 1,15, exatamente é o conteúdo da pregação de Jesus. É uma pregação simples, mas profunda. Ele está dizendo que o reino de Deus chegou e que a resposta das pessoas é que se exija arrependimento e fé das pessoas. Arrependimento aqui, a lição fala, o povo promessista, todo mundo sabe, acho que na época da geração metanoia, todo mundo, esse conceito do arrependimento ficou fixo, né? Aquela ordem militar de mudança de direção, né? Que os militares davam uma ordem e o pelotão mudava de direção na ordem do seu comandante. Então é simplesmente, de fato, mudar de direção, mudança de atitude, mudança de mente e mudança de atitude. Como se alguém estivesse caminhando para um precipício e alguém alertasse que tinha um precipício, a pessoa desviasse a rota. É arrependimento, é de fato uma mudança. Com relação à fé aqui, nós podemos falar que tem a ver com essa ideia de entrar com confiança no reino de Deus. Essa entrada no reino de Deus tem a ver com o arrependimento. Você vai sair dessa rota que vai te levar para a destruição e vai entrar para uma rota de salvação. É arrependimento, para entrar no reino de Deus. E a fé é você se manter nesse reino. Porque manter-se no reino de Deus também, Jesus falou muito sobre os desafios que os seguidores deles teriam, não é? Tem a ver com essa fé. Essa fé é como você vai se sentar numa cadeira, você confia plenamente que ela vai sustentar o seu peso. E você simplesmente se coloca sobre ela. Isso é a fé. Então, o arrependimento é quando você sai de uma direção, muda de fato, e a fé é quando você, de fato, descansa em alguém, confia em alguém, vive plenamente nesse alguém. Então, são as duas palavras mais importantes da pregação de Jesus. Ele exigia dos seus seguidores, das pessoas que ouvissem a sua pregação, que ouvissem e fossem até ele, tivesse uma mudança de direção, né? Passassem a segui-lo como mestre, e ao ser seu seguidor, depositassem verdadeira fé nele, crescem de fato nele, crescem que eles precisavam desse Jesus para a salvação. E aí todo o evangelho de Paulo, dos discípulos, dos apóstolos, vai ser baseado em cima dessa salvação na crença desse evangelho. Por isso que a salvação ela é algo pela graça de Cristo Jesus que exige de nós uma resposta de fé e confiança verdadeira nesse Jesus Salvador. Que interessante isso, né? Porque quantas pessoas, talvez, pastor, entendem o seu pecado, entendem que precisam, né, dessa mudança de atitude, essa metanoia, esse giro, né, de 180 graus, mas vacilam na confiança. Sim. Né? Quantas pessoas assim entendem a necessidade de arrependimento, mas não acreditam, não confiam que em Jesus podem encontrar o perdão, encontrar a graça, a misericórdia para viver esse reino, para viver essa salvação. Então, é interessante a fala de Jesus, né? Porque é a advertência do arrependimento, né? Para evitar esse juízo, mas assim a necessidade de confiar na graça, na misericórdia e na salvação que provém dele. Esse é o verdadeiro evangelho, porque existem falsos evangelhos que são pregados aí. São evangelhos onde as pessoas querem apresentar apenas soluções para problemas materiais das pessoas, né? Apresentam aí o evangelho social, que tem a ver mais com a questão de mudança social, cultural na vida das pessoas, e esquecem de mostrar o verdadeiro sentido do arrependimento dos pecados, que há uma solução para os pecados, que é Cristo Jesus, o nosso resgatador, o nosso remidor. No Antigo Testamento tinha a ideia do resgatador, do remidor, alguém que ia lá e fazia por você isso. Era um privilégio ser resgatado ali. Se você era um escravo, podia ser resgatado. Se você não tinha condição de ter descendente, alguém ia lá e te remia. Então você tinha sempre uma figura de um resgatador incutida na ideia, na memória do povo do Antigo Testamento. E agora esse resgatador é Jesus, que nos liberta do pecado, nos livra da sentença condenatória. Imagina um povo que vivia na região da Galileia,
acostumados a ser tratados como pessoas que não tinham acesso ao povo hebreu, né? Porque se você não fosse filho de Abraão ali naquela época, você estava perdido, condenado. A fé das pessoas estava em ser filho de Abraão. E João Batista, quando chega pregando o batismo, ele não está trazendo uma mensagem nova, porque os judeus exigiam o batismo quando alguém entrava no judaísmo, que era o proselitismo, né? Tornar alguém que não é judeu, aceitar o judaísmo e se tornar um judeu por aceitação. Eles chamavam de prosélito. Eles exigiam que essa pessoa passasse por um ritual de purificação, que era um batismo em água. É um ritual de passagem, vão entrar na religião judaica. Eles jamais se batizariam em águas, os judeus, eles exigiam disso dos prosélitos. E de repente você vê João Batista pregando para os filhos de Abraão que eles se batizassem para o arrependimento. E aquilo foi uma novidade para eles, né? Então eles foram sendo confrontados pela pregação de João Batista, depois de Jesus Cristo, e eles foram ouvindo que o evangelho de Jesus é uma coisa completamente única na história da humanidade, é de fato aquele que exige um arrependimento e fé, e esse batismo é só um símbolo de alguém que de fato vai adentrar nessa nova realidade que Jesus vem apresentando. Amém. E já caminhando aqui para a última pergunta, pastor, da nossa parte aqui de estudo do texto, qual era o objetivo da pregação de Jesus? Aqui a lição nos coloca, né, como leitura também, Romanos 1,16. Pode nos responder, pastor? O apóstolo Paulo, né, fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Jesus, como eu falei agora há pouco, é uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda. Ele falava sobre o arrependimento e crer na mensagem. A mensagem tinha poder para salvar. E Paulo também creu dessa maneira. Paulo, né, com toda a sua sabedoria da época, com todo o seu conhecimento cultural, linguístico, toda a sua retórica, conhecia o mundo grego como ninguém, conhecia as pessoas importantes da época, ele poderia muito bem apresentar-se para esses cidadãos gregos bem elitizados, esses cidadãos judeus que se consideravam pessoas até mesmo acima dos outros. Ele teria que, de repente, se preocupar como é que ele ia se apresentar para essas pessoas. Mas ele diz: não me envergonho do evangelho, a mensagem que eu anuncio é a mensagem de Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês, não disse nenhuma palavra minha, tudo que eu transmiti para vocês é o que Jesus ensinou aqui. Então, assim, eu acho fantástico que o objetivo de Jesus era esse, era simples, pregar o evangelho para que as pessoas entendessem a situação que elas estavam, como o povo da Galileia, né? E tivessem a oportunidade de se salvarem, de saírem dessa condição. É a pregação de Jesus Cristo. Não me envergonho. Esse texto, Romanos 1,16, essa lição fala muito comigo sobre essa questão de não se envergonhar do evangelho e crer na pregação pura desse simples evangelho. Tem vários livros escritos, Evangelho Puro e Simples, muita coisa nessa área que a igreja de hoje é tentada, né? A igreja de hoje, nos tempos desafiadores que ela vive, ela é tentada a lançar mão de outros métodos, não é? Que não seja o evangelho, ou até mistura o evangelho. Mas o evangelho puro e simples, porque não está em quem anuncia o evangelho. Não é a minha performance de anunciar, não é o meu estilo de pregar, mas o poder recai na própria mensagem em si. Se eu simplesmente pregar o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Isso reforça essa lição toda aqui, a pregação do céu. Qual era a pregação de Jesus? Ele anunciou o evangelho, arrependimento e fé. Anunciou que as pessoas precisavam entrar no reino de Deus. Qual é a pregação da igreja? Qual é a missão da igreja? Está aqui, no objetivo. A igreja precisa anunciar a mesma palavra, pregar o mesmo evangelho. E me permita aqui, pastor Santi, eu queria contar esse pequeno testemunho, né? Uma vez como Jonas, né? Como o profeta Jonas, o pessoal aí de casa, né? Uma vez eu estava pregando em Barão Geraldo, eu toquei nesse ponto, mas não acabei não contando essa história, né?
Aconteceu isso há mais de 20 anos atrás. Eu era um adolescente, um jovem ainda, na igreja, vivendo uma vida desafiadora, sabe? Para viver o evangelho, com toda a dificuldade que eu tinha, né? Pais separados, uma vida difícil, mas eu vinha para a igreja, eu estava ali, ouvi a notícia do evangelho e entrei no reino, mas eu precisava me manter firme nesse reino, né? Mas vem os desafios que todos nós enfrentamos, né? E eu era alguém assim, desde cedo eu já tive a oportunidade de pregar na igreja. Minha mãe costurou uma gravata para mim, feita de crochê, branca. A gravata que eu usava, a única gravata que eu tinha era uma gravata branca, assim, feita de crochê, uma coisa bem simples, era essa gravata que eu usava. Então eu saí da escola bíblica no sol de meio-dia, indo para casa a pé, 2 quilômetros andando a pé para ir para casa, e nesse dia me bateu uma insatisfação, como que em Jonas, sabe? Aquela insatisfação que bateu em Jonas, de ser da nação eleita, um povo de Israel, né? Bateu uma certa insatisfação nele ao se comparar com os ninivitas. De repente eu me comparei, eu sou um servo de Deus, faço tudo certo, estou servindo a Deus com toda a integridade, sou um salvo em Jesus, sou um escolhido em Jesus. E me bateu uma insatisfação, né? De estar ali naquela situação, caminhando naquele sol quente. É verdade, foi isso. E eu saí da igreja e eu fui para casa com essa negativa na cabeça, né? E no meio do caminho, uma pessoa me parou. Tinha um cidadão lavando o carro na frente da sua casa. E ele me parou, ele me chamou a atenção de um jovem andando ali de roupa social e gravata naquela hora, né? Chamou a atenção dele, ele me chamou. E aí ele disse assim, olha, o que você tem a me dizer aí sobre, viu eu com a Bíblia aberta, né? Sobre a Bíblia, a mensagem de Jesus. Você sabe falar alguma coisa da Bíblia? E simplesmente essa pessoa que me parou e me perguntou, fez esse questionamento, era o maior advogado da minha cidade. Uau. Ele morava ali perto, todo mundo conhecia ele, eu conhecia ele também, né? E ali, meu irmão, eu tive a oportunidade, né, de pregar o evangelho de Jesus para o advogado mais importante da cidade. E aquilo foi uma resposta de Deus para mim, para o meu questionamento. Eu abri o evangelho, eu abri a Bíblia na pregação de João Batista, anunciando o arrependimento para todas as pessoas. Eu simplesmente só preguei o que estava ali, falei aquela mensagem, de repente foi uma mensagem de Deus para o coração dele também. Ele fez assim com a cabeça, um sinal de positivo, me pediu para esperar um minuto, entrou em casa e quando ele saiu de lá, ele veio com um presente para mim, com uma gravata, era uma gravata cor de vinho, cara, uma gravata linda, uma gravata de marca, de grife, sabe? Uma gravata que só um advogado usaria. E me deu de presente aquela gravata. E aquilo foi... E eu fui para casa, aquele pensamento negativo que eu tinha tido na metade do caminho, eu esqueci. E eu fui para casa radiante, né? Dando glória a Deus e entendendo que nós somos vasos de barro, como Paulo falou, e que é um privilégio ser um servo de Jesus, é um privilégio você ter à sua mão a coisa mais preciosa do mundo, que é o evangelho precioso de Jesus. Paulo diz que é um tesouro que ele colocou em vasos de barro, que somos nós. É um privilégio você hoje poder anunciar o evangelho para pessoas, e não importa se são pessoas ricas ou pobres, importantes ou pessoas anônimas, todos são pecadores, todos precisam ouvir a mensagem do evangelho. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado por esse testemunho e por cada ensinamento que você nos trouxe hoje. E antes de orar, pastor, porque eu já estou com vontade de orar, depois de escutar esse testemunho e tudo mais, mas antes da nossa oração, vamos ficar com a missionária Célia, porque ela tem o desafio da semana para nós. O mundo precisa ouvir a pregação do servo. Nós estamos falando de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos retrata ele como servo que estava a serviço do reino de Deus aqui nesse mundo, estabelecendo o reino de Deus aqui neste mundo. Marcos nos informa que ele, através de Deus, da palavra profética, lá atrás para Isaías, diz que
Deus utilizará um precursor que vai abrir o caminho para Jesus, vai preparar todo o caminho, e estava falando acerca de João o Batista, né? E quando chega o tempo certo, João Batista vem, vive uma vida de inteira comunhão com Deus, de inteira santidade, procura viver muito próximo de Deus e traz uma mensagem que é de arrependimento, dizendo àquelas pessoas naquele momento que elas deveriam se arrepender dos seus pecados e confessarem os seus pecados, porque o Messias estava chegando e o reino de Deus estava sendo estabelecido aqui nessa terra. Bom, tudo isso aconteceu. O Messias chegou, trouxe salvação, trouxe libertação, organizou a sua equipe, levou adiante a mensagem, e com o passar do tempo, a mensagem parece que ela ficou mais maleável, parece que ela não é tão firme quanto era a mensagem que o servo pregava naqueles dias, né? Jesus, quando ele dá continuidade ali ao trabalho de João Batista, porque ele abre o caminho, e a mensagem de João era de arrependimento e confissão de pecados, e Jesus inicia seu ministério dizendo isso, que eles deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. Então, essa mensagem precisa ser anunciada nos dias de hoje. Então, nós devemos levar adiante a mensagem que nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o teu desafio nessa semana é anunciar essa mensagem. Estamos falando praticamente o mesmo desafio desde o início das lições, porque é isso que Jesus espera da gente. Assim como ele foi o servo que cumpriu a sua missão, ele nos deu uma missão que nós também precisamos cumprir. E aí, você está anunciando o Evangelho com inteiras verdades ou verdades pela metade? Nós precisamos anunciar aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos camuflar a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada exatamente como ela é, como Jesus nos ensinou, como ele pregou. Então, o teu desafio nessa semana é rever os seus conceitos. Como que você está pregando ou não está pregando o Evangelho? Como que você se relaciona com seus amigos? Como eles te veem? Como um servo de Deus, como um discípulo ou uma discípula de Jesus? Como que as pessoas te veem? Mas principalmente, como Deus te vê? Está cumprindo a sua missão? Então, teu desafio é pensar nisso, orar sobre isso, e se precisa acertar alguma coisa, você tem esse tempo para conversar com Deus e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Que Deus te abençoe. Amém. E nesse momento, pastor, vamos orar. Ora por todos nós, por favor. Amém. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de trazer mais essa lição abençoada para o coração dos nossos irmãos. Eu gostaria de orar para que você também continuasse perseverando na pregação do Evangelho. Porque nessa lição, pastor Santi, nós vimos aqui que o objetivo da pregação, às vezes a gente acha que é conseguir números. Vou parar de pregar porque as pessoas não estão ouvindo ou não estão aceitando o Evangelho. Não é nada disso. O objetivo da pregação é colocar as pessoas diante de uma decisão, diante de Jesus para tomar uma decisão. Esse é o propósito da pregação. Se elas vão aceitar o Jesus ou não, não compete a nós. A missão da igreja é pregar o Evangelho, apresentar Jesus para que as pessoas se decidam, né? Na lição está dizendo que não teve ninguém que ouviu Jesus que não tivesse que tomar uma decisão. Mesmo que fosse para não segui-lo, mas tiveram que tomar uma decisão.
Então, mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos precisarão estar diante de Jesus e tomar uma decisão. E essa é a missão da igreja, colocar as pessoas diante de Jesus para que elas decidam. Vamos orar para que a igreja cumpra esse papel e as almas que se salvarão ou não, não dependerão de nós, dependerão de fato do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de reflexão bíblica, do estudo dessa lição bíblica. Eu agradeço a Deus o privilégio de estudar aqui com os nossos irmãos, juntamente com o pastor Santi, aqui na TV Viva a Promessa. Eu oro a Deus para que essa pregação do servo, a pregação do genuíno evangelho de Jesus, continue sendo a pregação da igreja, que ela insista em tempo e fora de tempo, que ela não deixe de pregar, porque ela foi chamada para fazer a mesma missão de Jesus. Ele nos enviou para pregar o evangelho a toda criatura. Não somos nós que converteremos ou convenceremos as pessoas. Nossa missão é pregar o evangelho. Eu oro para que a igreja seja fortalecida na sua missão, que ela continue na pregação, perseverando na pregação do evangelho. As almas ouvirão e elas decidirão. E Jesus sabe quais decidirão. Nós oramos, portanto, para que a missão da igreja continue sendo feita no poder de Jesus. Te damos graça, te adoramos, te honramos em teu nome santo. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Wellington, que Deus te abençoe. E muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final desse estudo maravilhoso. Que Deus possa abençoar a vida e a família de cada um. E na próxima quarta-feira nós te aguardamos aqui na TV Viva a Promessa para continuar estudando.